A resposta imune inata, ela pode ocorrer de duas formas, ou como uma barreira para a entrada do micro-organismo, ou depois que ele já tiver entrado, como uma destruição. Então, como é que pode ser essas barreiras? A primeira delas é a pele. A pele, como vocês já sabem, ela é constituída de revestimento de tecido epitelial estratificado, ou seja, vários estratos, várias camadas, pavimentoso, células fortemente aderidas, e além disso, uma camada de queratina. Então a pele, ela vai fazer esse revestimento e já vai fazer a proteção, evitando a entrada de micro-organismos patogênicos. Além disso, na pele nós também temos a presença de uma célula chamada célula de Langerhans, que é um tipo de macrófago. Então essa célula está ali preparada para fazer a fagocitose, a defesa, se porventura entrar algum micro-organismo. Além da pele, se vocês já viram a aula de sistema linfático, vocês lembram do malte, que seria tecido linfático associado à mucosa. Então, todas as regiões de mucosa do nosso corpo, seja do sistema respiratório, geniturinário, digestório, nós vamos estar preparados porque vai ter sempre um tecido linfático associado. Então, muitos macrófagos, linfócitos vão estar ali de prontidão para fazer a defesa do organismo, né? Além disso, nós temos então a secreção de glândulas sebáceas que vão ajudar na proteção, né? Uma barreira. O ácido clorídrico do nosso estômago, com pH próximo de 2, vai impedir com que os micro-organismos colonizem o local, né? E várias outras adaptações, então, para evitar com que ocorra a entrada dos micro-organismos. Mas então, a defesa imunológica do tipo inata, além de proteger contra a entrada, se por acaso algum micro-organismo entrar, nós temos mecanismos então de destruição, que seria a atuação dos macrófagos, dos monócitos, dos neutrófilos, fazendo então a fagocitose e a destruição desse micro-organismo. Também eles vão produzir aquelas moléculas sinalizadoras, as citocinas, que vão então fazer um processo de inflamação. As APCs são as células apresentadoras de antígenos. Essas células, elas têm uma função muito importante, porque além de elas serem fagocíticas, além de elas fazerem a fagocitose e digerir aquele patógeno, elas vão digerir partes desse patógeno e algumas partes elas vão colocar lá na membrana delas para fazer a sinalização. Então, elas vão sinalizar para que outros glóbulos brancos venham ajudar na resposta imunológica. Tá? E aí, então, principalmente o linfócito T, mais lá na frente a gente vai falar dele, vão ser, então, ativados com esse tipo de trabalho dessas APCs, tá? Então, elas vão fagocitar, vão digerir, vão processar, né? E vão deixar partes do antígeno na membrana para fazer essa sinalização, por isso que chama de apresentadora de antígeno. Quem são essas células? Os macrófagos, as células de Langerhans, células de Kupfer, células dendríticas e até mesmo os linfócitos B também têm essa capacidade de apresentação de antígeno. Bom, MHC, o que seria isso? MHC né, o nome seria complexo de histocompatibilidade. É um conjunto de glicoproteínas da membrana plasmática, então relembrando, isso aqui é a membrana de uma célula, todas as nossas células apresentam esse MHC, essas glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas são únicas para cada pessoa. Por isso que existe o problema na hora dos transplantes, né, de órgãos. Porque existe esse reconhecimento do que é, né, eles chamam de self e não self, o que é próprio e não próprio do organismo. E esse MHC existe de duas categorias. O MHC1, que todas as células têm, e o MHC2, que só aquelas APCs têm. Tá? Então, é um específico para aquelas células apresentadoras de antígeno. Elas têm, então, mais esse tipo, né, de glicoproteína que ajuda, então, a apresentar os antígenos para os outros leucócitos. O que seriam as citocinas? Quando a gente fala de imunidade e de inflamação, um nome muito importante são essas citocinas. Elas também são glicoproteínas e elas são mediadores químicos, são mensageiros, tá? Então elas vão sinalizar que o organismo foi infectado, vão sinalizar que está tendo algum problema. E aí vai ocorrer vários tipos de respostas, tá? Então o sistema imune é composto não só pelas células agindo, né, propriamente ali, como a fagocitose, assim por diante, mas também tem esses mediadores químicos que ajudam. Então, essas citocinas têm vários tipos, tá? É um grupo grande de glicoproteínas. As mais famosas são essas interleucinas, ou ILs.
elas são secretadas, né, pelos glóbulos brancos, pelos leucócitos, mas também o fibroblasto, que é uma célula bem importante no tecido conjuntivo, também consegue secretar, e as células endoteliais também, que são as células que estão nos vasos sanguíneos, né, no endotélio, na camada mais interna dos vasos sanguíneos. Essas citocinas, elas fazem um trabalho chamado de quimiotaxia, que seria a atração dos leucócitos para a região que foi infectada, certo? Então, os leucócitos vão ser atraídos para aquela região para fazer o combate. Um tipo bem conhecido de citocina também é a tal da interferon, que é um tipo de citocina que qualquer célula reconhece, não só os leucócitos, e é um aviso da presença de vírus, da infecção de um vírus no organismo. Outra questão importante aqui do sistema imune é o sistema complemento. O sistema complemento também é um conjunto de glicoproteínas, nesse caso são plasmáticas, ou seja, estão no sangue, e elas são secretadas pelo fígado, pelos macrófagos e também pelo fibroblasto, e elas vão fazer também a sinalização, vão mostrar que está tendo algum problema no organismo, mas o sistema complemento, ele está mais relacionado com a presença de bactérias, tá? Especificamente das bactérias, então vai fazer a sinalização e também tem a capacidade de fazer a lise, fazer a quebra, né, a destruição das bactérias. Essas glicoproteínas, elas conseguem se aderir, né, à superfície da bactéria, por isso que elas vão fazer essa sinalização e também a lise. E vão sinalizar para a atividade dos macrófagos. Então, essas glicoproteínas vão encobrir a bactéria, vai facilitar o trabalho do macrófago, né, para fazer a fagocitose. As mais conhecidas são as chamadas proteínas C reativas. Bom, então o que seria a inflamação? A inflamação é um sinal de alerta, que algo de errado está acontecendo no nosso corpo. Então, bioquimicamente, existem algumas moléculas, como as citocinas, né? Dentre as citocinas existem as interleucinas, que são bem conhecidas, né? Mas temos também a histamina, as prostaglandinas, são todos mediadores químicos que vão fazer essa sinalização. Então, o local vai ficar com maior irrigação sanguínea, porque essas substâncias elas fazem aumentar a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Então, com isso, é mais fácil ocorrer a movimentação dos leucócitos que estão no sangue e vão para o tecido, que é o processo chamado diapedese, tá? Então, ocorre esse processo, o local então normalmente fica vermelho, fica inchado, fica dolorido, por causa desses mediadores químicos que vão sinalizar e com isso facilitar a chegada de mais leucócitos para fazer a defesa do local. O macrófago é uma célula fagocítica, além da fagocitose de fagocitar micro-organismos, bactérias, ele também fagocita restos celulares. Ele também é um tipo de célula APC, apresentadora de antígeno, e também produz citocinas, os mediadores da inflamação. O macrófago, então, ele tem origem no monócito, que é aquela célula que está presente no sangue, né, com núcleo em formato de rim, uma célula grande, fagocitária também, e nos tecidos ele vai receber alguns nomes especiais, como, por exemplo, no tecido ósseo é chamado de osteoclasto, no tecido nervoso, micróglia, no tecido linfóide, célula dendrítica, no fígado, célula de Kupfer. Ele também continua com o nome de macrófago em vários tecidos, né, tecido conjuntivo e outros. No pulmão é chamado de célula de poeira e na pele de célula de Langerhans. Então, ele tem a morfologia muito variável, a função pode variar também de acordo com o tecido em que ele está. O mastócito, essa célula aqui à direita, ela contém vários grânulos, tá? Aqui também no desenhozinho tá mostrando, ó. O mastócito, geralmente, ele é encontrado, né, no tecido conjuntivo e próximo aos vasos sanguíneos. O mastócito, ele tem uma atividade bem parecida com a dos basófilos, tá? Porque, se vocês lembrarem ou revisarem a aula de sangue, o basófilo, ele tem grânulos contendo histamina e heparina, e o mastócito aqui também, tá? Então, eles têm origem mieloide, relativamente origem, né, próxima lá da medula óssea, né, daquelas células, e eles, então, estão relacionados com o processo de inflamação, de liberar histamina e heparina. Eles têm receptores de IgE na sua membrana plasmática, a gente já vai falar dos tipos, tá, de anticorpos. As células NK, ou natural killer, são células de origem linfóide, né, então lembra que o linfócito imaturo, ele vai amadurecer e ele pode ser linfócito B, célula NK ou linfócito T, né. A NK, então, ela vai circular pelo sangue,
e ela tem grânulos que são citotóxicos. Tem duas enzimas bem importantes, as perforinas, que são enzimas que perfuram, que destroem a membrana celular, e aí faz com que essa célula ocorra uma lise, né, ela morra. Então, normalmente, célula infectada por vírus, aí então a célula NK vai lá, libera esses grânulos, ó, aqui está representado esses grânulos, e com a perforina destrói a membrana plasmática, aquela célula morre, com isso o vírus morre junto. Outro grupo de enzimas bem importante são essas granzimas. Essas granzimas, elas induzem a apoptose, que seria a morte celular programada. Então, a própria célula se destrói, recebe um sinal e ela se destrói. Então, elas são bem importantes na defesa contra células tumorais e células infectadas por vírus.